É isso aí. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Dimas Carlos Pimentel, aqui do canal Vida no Mar. Hoje eu quero falar com vocês e dar uma dica sobre combate a incêndio. Mas antes disso, eu convido você a se inscrever no nosso canal, dar um joinha e ativa o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você estará sendo notificado, ok? E é isso aí, como eu falei para vocês, hoje eu quero dar uma dica para vocês sobre combate a incêndio. Você imagina já nessa imagem que está tendo aí para você, essa lancha pegando fogo. Isso mesmo, nós temos que nos cuidar para evitarmos que isso aconteça na embarcação que nós estamos pilotando. Somos o comandante da embarcação. Então a nossa dica hoje é combate a incêndio. Lembrando a você que o canal Vida no Mar é o canal que nos mantém alinhado com a navegação, ok? Então, combate a incêndio, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso conhecer no combate a incêndio é o triângulo do fogo. O triângulo do fogo é a representação de 3 elementos necessários para iniciar uma combustão, que é isso aqui. Para haver fogo, se faz necessário que esses elementos estejam em conjunto, formando um triângulo, que os elementos são o oxigênio, que é o comburente, o combustível, que pode ser sólido, líquido e gasoso, ok? E a temperatura de ignição, que é o calor propriamente dito. Então, esses 3 elementos juntos, eles compõem o triângulo do fogo. Quando eles estão juntos, eles formam a combustão. Não esqueça disso, você que vai fazer a prova de arraiz amador, você que está se habilitando para pilotar a sua embarcação. Então, fica ligadinho aqui no canal Vida no Mar. Então, para haver fogo, é necessário que exista o triângulo do fogo. Os 3 elementos juntos, em sintonia, que compõem esse triângulo, e o resultado disso aí é a combustão, o fogo propriamente dito. Ok? Então, combustão, como eu falei para vocês, nada mais é do que uma reação química das mais elementares. Geralmente é uma oxigenação, por causa da presença do oxigênio, que comanda toda a situação. Ok? Então, nós temos, nessa área de combate a incêndio, os métodos de extinção. Os métodos de extinção surgiram a partir do momento que foram descobertos os elementos que compõem o triângulo do fogo. Então, a combustão, como nós falamos, é geralmente uma oxigenação. Então, o primeiro método de extinção é o abafamento. E no abafamento eu elimino exatamente o percentual de oxigênio. Nós encontramos o oxigênio na nossa camada atmosférica no percentual de 21%. Mas de 21% até 16%, o oxigênio ainda alimenta principalmente o ser humano. Nós, por exemplo, respiramos até 16% do percentual de oxigênio. Ok? Então, nesse método de extinção por abafamento, eu reduzo o percentual de oxigênio até que ele não possa mais alimentar a combustão. O segundo método de combate a incêndio é o resfriamento. No resfriamento, eu reduzo a temperatura de ignição, o calor do incêndio propriamente dito. Então, no abafamento, eu desfaço o triângulo do fogo. No resfriamento, eu também desfaço o triângulo do fogo. Então, o terceiro método de extinção é quebra da reação em cadeia que havia entre os 3 elementos. Então, quando eu abafo, eu elimino o oxigênio. Sem oxigênio, sem o triângulo do fogo. Quando eu resfrio, eu tiro exatamente a temperatura de ignição. Sem temperatura de ignição, sem triângulo do fogo. Sintomaticamente, quando eu tiro um ou eu tiro o outro, eu faço a quebra da reação em cadeia que existia no triângulo do fogo. Ok? Então, o método de extinção, na realidade, é um processo de extinção de incêndios, em que determinadas substâncias são introduzidas na reação química da combustão com o propósito de inibi-las. Então, eu vou injetar substâncias que eu vou abafar ou que eu vou resfriar. Então, pensando nisso aí, nós vamos conhecer agora as classes de incêndio, que é a inserção desses agentes.
Então, as classes de incêndio dividem-se em 4 classes. A primeira classe que nós vamos falar é a classe A, que são materiais que queimam em superfície e em profundidade e deixam resíduo, deixam cinzas. Eu estou falando aqui de papel, de madeira, papel que é produzido a partir de uma substância, de um produto chamado celulose, que também é extraído da madeira. Agora, quando a gente fala de classe A e a gente fala de madeira, por que seria a classe A? Porque a forma primitiva com que nós encontramos a madeira na natureza é em forma de árvore. Então, é um classe A. Ok? O elemento que o símbolo que você encontra no extintor do classe A, onde tem a água, o agente extintor do classe A é a água que eu uso para apagar o fogo da madeira, e a madeira traz com ela a árvore, porque a árvore é o estado primitivo com que eu encontro a madeira na natureza. Então, o símbolo que vem no extintor é exatamente um triângulo verde com a letra A dentro dele. Agora, professor Dimas, por que um triângulo verde? Eu não falei nesse vídeo, mas falei em outros vídeos. Eu sou biólogo, sou formado em ciências biológicas, com 2 pós-graduação, uma no ensino da biologia e o outro em certificação ambiental e consultoria. Então, eu posso dizer para você que na nossa superfície terrestre, toda a vegetação, a sua folhagem tem a extremidade triangular. Então, o símbolo que vem no extintor é justamente isso, uma folha verde com a letra A dentro dele, que representa a folhinha da árvore, que vem no extintor, que diz que dentro dele tem a água para apagar o incêndio da madeira e seus derivados, ok? A outra classe de incêndio é a classe B, que ocorre somente na superfície, não deixa resíduo, que são os combustíveis líquidos, como álcool, diesel, gasolina, o combustível de aviação, querosene de aviação. O seu agente extintor é a espuma, que pode ser espuma química e espuma mecânica, conforme está no nosso livro, ok? Então você vai ler no nosso livro depois os agentes extintores com todas as classes. A outra classe é classe C, que ocorre em equipamentos elétricos enquanto estiver energizado. Enquanto o equipamento estiver energizado, eu não posso utilizar, por exemplo, água, senão vai causar um choque elétrico. Como também espuma, que também contém água, e vai causar um choque elétrico exatamente no homem que está na frente combatendo aquele incêndio. O agente extintor do classe C é o CO2. Isso mesmo, o gás carbônico. Eu vou utilizar ele, por exemplo, incêndio nos geradores de bordo, gera corrente elétrica. Eu não posso usar água, vou usar o CO2. Incêndio no console da embarcação, eu vou usar o CO2. Incêndio no quadro elétrico de bordo, eu vou usar o CO2. O símbolo que vem no extintor, aliás, vamos voltar para o classe B, o símbolo que vem no extintor do classe B você imagina uma bomba de combustível que tem um formato quadrado, com a letra B dentro dele, um quadrado vermelho com a letra B dentro dele. Já o símbolo do extintor do classe C é um círculo azul com a letra C dentro dele, como se fosse CO de CO2, ok? A última classe de incêndio é classe D, que ocorre em metais combustível, potássio, sódio, titânio, lítio e o próprio aço carbono em forma de palha ou lã, palha de aço ou lã de aço, ok? O agente extintor do classe D é o pó, que pode ser pó químico e pó seco, e é conhecido como PQS. Agora vamos ao símbolo que vem no extintor do pó, do PQS. Lembre quando você era criança, ou você viu alguém brincando, tocando fogo no bombril, amarrando num barbante, girando, e fazia aquela cascata de estrela. Então, aquilo ali é um incêndio classe D, o bombril pegando fogo, soltando aquelas estrelas. O símbolo que vem no extintor do classe D é justamente essa estrela do bombril pegando fogo. É uma estrela amarela com a letra D dentro dele, ok? Mais dicas para gente.
agentes extintores, como eu estava falando para você. O agente extintor é o do classe A, água. O agente extintor gás carbônico, o CO2, é do classe B, que é utilizado tanto para combustíveis como também para incêndio elétrico. Ok? O classe B, ele é um agente extintor que é praticamente meio que universal. No classe B eu falei para vocês que é utilizada espuma, mas eu também posso usar o gás carbônico no classe B, e principalmente no incêndio elétrico, porque eu não posso usar água, senão vou ter choque elétrico. O pó químico eu vou usar no classe B também, que é líquidos inflamáveis, e vou usar também no classe C, incêndio elétrico, também eu posso usar. Não posso usar água, como eu falei. Já a espuma química, eu vou usar só no classe B, líquidos inflamáveis. Então, em combustíveis e em incêndio elétrico, eu posso usar o gás carbônico e posso usar o pó químico também. Ok? E vamos falar, esse aí é o símbolo do que vem no teu extintor. Os símbolos estão aí. Lembra do classe A? Água. Ali tem uma folha, como se fosse uma folha de uma árvore. Líquidos inflamáveis, B. No extintor de espuma, por exemplo, vem isso aí. Você pode, vem como se fosse um formato quadrado de uma bomba de combustível, a letra B. No C de CO2, gás carbônico, é um círculo azul com um C dentro dele, como se fosse CO, combustível, né? Ou gás carbônico. E o classe D é aquela estrelinha do bombril com a letra D dentro dele, tá bom? Então nós temos a folhinha da árvore com A dentro dele para classe A, quadrado vermelho com a letra B de bomba dentro dele para líquidos inflamáveis, que é extintor de espuma, um círculo azul com C dentro de CO2 para equipamentos elétricos e para metais combustível, estrelinha amarela com a letra D dentro dele, que lembra a estrelinha do bombril pegando fogo. Esse agente extintor, o Alon, ele está em desuso desde o ano 2000, não se usa mais, é proibido. E aqui eu citei porque, por exemplo, numa concentração acima de 10%, numa exposição por 1 minuto, a pessoa ficará totalmente incapacitada. Uma pessoa totalmente incapacitada, por definição na biologia, é uma pessoa que não se comunica e não se desloca. Então, podemos dizer que acima de 1 minuto ocorrerá desmaios e possivelmente a morte. Então, esse agente extintor está em desuso desde o ano 2000, tanto o Alon 1211 como o Alon 1301, ok? E, fechando, dando resumo para vocês, nós vamos falar dos elementos da combustão. Os elementos da combustão são químicos e físicos. Os químicos são representados pelo combustível e o comburente. Já o físico é a temperatura de ignição, que é o calor. Por que o calor é o elemento físico? Porque é ele que toca em nós. Nós sabemos que um ambiente está pegando fogo porque nós sentimos o calor em sua volta. Nós sentimos o calor térmico tocando no nosso corpo. Por isso que é um elemento físico. E o combustível, ele é químico, né? Porque ele pode ser no estado sólido, líquido e gasoso. Ele tem esses 3 estados. Madeira é sólido, gasolina é líquido, o acetileno é gasoso. E, por último, a volatilidade. Quando nós falamos de volatilidade do combustível, nós falamos da velocidade com que alguns combustíveis pegam fogo em relação ao outro. Por exemplo, nós temos o combustível volátil. E os combustíveis voláteis são aqueles que, nas condições normais de temperatura e pressão, desprendem vapores capazes de se inflamar. Nessa categoria de voláteis, nós temos gasolina, nós temos o álcool, o próprio querosene de aviação. Se eu, por exemplo, pegar uma colher de sopa, colocar gasolina dentro, jogar no ambiente, o cheiro dela exala ali dentro do ambiente, porque ela desprende vapores em temperatura ambiente.
Já os não voláteis são aqueles combustíveis que só desprendem vapores inflamáveis após o aquecimento acima da temperatura ambiente, que nós podemos tomar como exemplo o óleo que utilizamos na cozinha doméstica, o óleo vegetal de soja, de coco, de milho. Ele só pega fogo depois de um aquecimento acima da temperatura ambiente. E nós vamos falar agora sobre a temperatura. O que são temperaturas? Temperaturas são os vapores emanados de um combustível e inflama-se na presença do comburente, na presença do oxigênio, a uma determinada temperatura. Então, ali eu estou falando de combustível, eu estou falando de comburente, que é o oxigênio, e estou falando da temperatura de ignição, estou falando do triângulo do fogo. Aí, quando a gente fala nesse sentido. Então, ali nós temos 3 pontos notáveis. O primeiro ponto é o ponto de fogo. Se você acender um isqueiro, colocar embaixo de uma folha de papel e olhar por cima do papel, você vai ver que em segundos, centésimo de milésimo de segundos, né, o papel ele escurece. Esse escurecimento do papel, isso é menos de 1 segundo. Esse escurecimento de do papel que está sobre o fogo, chama-se ponto de fogo. Em seguida, esse papel fica avermelhado, abrasado. Isso chama-se ponto de combustão. Logo em seguida, ele centelha. Essa centelha chama-se ponto de ignição. Ok? E aí eu quero falar sobre combustão. Por exemplo, se perguntarem para você o que é uma combustão completa, é uma combustão que apresenta chamas, que apresenta fogo. Uma combustão incompleta é aquela combustão que não tem fogo, mas tem brasas e o calor da brasa, proveniente da brasa. Então, combustão completa, eu tenho chamas, calor. Combustão incompleta não tem chamas, tem brasas e calor. A combustão espontânea é aquela combustão que o homem não tem ação sobre ela. É, por exemplo, uma pedra quente, um mato seco desidratado e o vento sopra. Combustão espontânea. Já a explosão é o desprendimento de muita luz e calor em grande intensidade e sintonia, simultâneo, os dois juntos, desprendimento de luz e calor em alta intensidade juntos, simultâneo. Eu vou encontrar essa explosão, essa combustão na forma de explosão na pólvora. A pólvora tem excesso de moléculas de oxigênio e elas se comunicam muito rápido, desprendendo luz e calor em alta intensidade. E nós temos os métodos de transmissão. O que seria método de transmissão? É o calor que se desloca de um ambiente para o outro. Então, o primeiro método de transmissão é o irradiação. É a forma de transmissão de calor por meio de ondas caloríficas através do ar, irradiadas do corpo em chamas. Um exemplo claro que eu gosto de dar para as pessoas: muitas das vezes a pessoa vai no mar, vai andar de lancha, e geralmente na popa da embarcação tem uma churrasqueira redonda, de forma esférica, e ali eles acendem. Então pode estar num calor do dia de 40 graus, a sensação térmica em volta da churrasqueira acesa pode chegar a 80, 90 graus, com muita facilidade. Então a pessoa sente muito calor, quem está operando ali a churrasqueira assando a carne. Se ele está sentindo muito calor, o combustível que sobrou, que foi utilizado para acender a churrasqueira, também está sentindo calor por causa da irradiação em volta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar aquele combustível de perto, daquela atmosfera de calor, porque ele é altamente volátil. Principalmente esse combustível que eu falei, que é volátil, tipo álcool, que é utilizado muito para acender churrasqueira. Tira ele de perto. Então, a irradiação é a transmissão de calor por meio de ondas caloríficas através do ar. O segundo método de transmissão de calor é a condução. É a forma de transmissão de calor
que se processa de um elemento a outro, de moléculas a moléculas. Aqui na imagem, por exemplo, eu coloquei uma fonte de calor e um bastão de ferro, de metal, encostado nas chamas e eu estou segurando do outro lado. Então, aquele fogo começa a aquecer gradativamente, de moléculas a moléculas, ok? E o último método de transmissão de calor é a convecção. É a forma de transmissão de calor através da circulação de um meio transmissor gasoso ou líquido. Eu estou falando de gases, que pode ser fumaça ou vapores, ok? Então, nós temos que ter cuidado com esses métodos de transmissão de calor, ok? Muito obrigado por ter estado conosco aqui. Lembro mais uma vez, se inscreve no nosso canal Vida no Mar, ativa o sininho, dá um joinha para que possamos toda semana estar postando um vídeo novo para você. Eu sou o professor Dimas Carlos Pimentel, professor aqui do canal Vida no Mar, o canal que te mantém alinhado com a segurança da navegação.